Olá, que bom estar mais uma vez aqui, juntos para que possamos estudar a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito, nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Então, vamos dar início aqui aos nossos estudos, né? Para você ainda que não assistiu esses vídeos, né? Eu convido você a assisti-los para que você possa aprender mais sobre a Palavra de Deus. Nós estamos então realizando aqui a série Ouvindo a Voz de Deus, né? É um estudo muito bom para o nosso conhecimento. Para você que tem sede de conhecer a Palavra de Deus, não deixe de fazer então esses estudos, ok? Ontem nós fizemos o estudo de número 5 e hoje nós vamos fazer o estudo de número 6, que é esse daqui, ó. Sinais da volta de Cristo, né? A Bíblia nos ensina que os tempos estão próximos e nós devemos nos preparar para a bendita vinda de Cristo. Muitas pessoas têm dito por aí que os adventistas são muito alarmantes. Por que eu estou falando nesse vídeo sobre os adventistas, né? Toda vez que eu cito aqui. Porque há um conceito por aí dizendo que os adventistas são alarmantes, que os adventistas são uma seita, não é? Então, eu quero deixar claro aqui, nós não somos alarmantes. Nós estamos estudando aquilo que a Bíblia nos ensina. E é isso que nós temos que passar aí para os conhecimentos de mais pessoas, para que as pessoas possam compreender e se preparar também para a vinda de Cristo. Então, vamos orar para que nós possamos iniciar aqui o nosso estudo, que esse estudo hoje talvez ainda demore um pouco mais do que o de ontem, tá? Que é um assunto muito importante para que nós possamos aqui explanar, né, os textos para que possamos entender. Então feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Querido bom Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua santa presença, onde nesse momento Tua palavra já está aberta. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos conduzir a todos os textos, Senhor, para que possamos compreender de coração, meu Pai. E assim esperamos a Sua bendita vinda gloriosa. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos iniciar aqui os nossos estudos, né? Como eu disse nos outros vídeos, se você achar o estudo um pouco cansativo, você não tenha tempo de assistir de uma vez só, você pode parar, né? E depois, quando em outro momento que você estiver mais tranquilo, você pode continuar a fazer esse estudo, tá bom? Mas não deixe de fazer, né? É muito importante. Nós temos contato e temos um coração quebrantado com a palavra de Deus. Eu vou ler aqui o pano de fundo para que nós possamos compreender. Diz assim, eu vou ler aqui. Diz assim: estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinais haverá da tua vinda e da tua consumação dos séculos? É isso que tem lá em Mateus capítulo 24, versículo 3. E o mestre então enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete, né, ilustrativo dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Que sinal são eles? Então aqui agora nós vamos ver que sinal que está acontecendo. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Então nós vamos ler aqui Mateus capítulo 24, versículo 6, versículo 7 e também o 10. Né? Vamos fazer uma leitura aqui. Eu vou ler versículos 6, 7 a 10. Né? Mateus capítulo 24. Depois você pode ler também aí na sua Bíblia, aí na sua casa, né?
o capítulo inteiro de Mateus, capítulo 24, que aqui é muito importante para que as pessoas compreendam. Mateus capítulo 24, eu vou ler aqui do versículo 6 até o versículo 10, que diz assim: certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Porém, tudo isso é princípio das dores. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Versículo 10. Neste tempo muitos se escandalizarão, trair-se e odiarão uns aos outros. E aí aqui eu vou ler também o versículo 11. Levantarão-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Então aqui, quando perguntado Jesus uma vez pelos seus discípulos o que haverá de suceder à sua segunda vinda à terra, então Jesus simplesmente aqui faz uma ilustração aqui e diz o que sucederia antes da sua vinda. E aqui então nós acabamos de ler o que haveria, né? E hoje está acontecendo muitas coisas aí no mundo. E nós vamos ler também outra parte interessante, que é 1 Timóteo, capítulo 3. Né? 1 Timóteo, capítulo 3. O que aconteceria no fim dos tempos? No fim dos tempos aconteceria várias coisas. Principalmente essa passagem aqui de 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos achar aqui. 1 Timóteo, capítulo 3. É um princípio muito interessante que nós já conseguimos ver, né? Basta você olhar o cenário que vivemos para que possamos entender. Veja o que diz aqui, 1 Timóteo capítulo 3. Né? Eu vou ler aqui do 1 ao 4. 1 Timóteo capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Primeiro. Na verdade é 2 Timóteo, não primeiro. 2 Timóteo capítulo 3. Tá? 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 até o 4, que diz assim: sabes, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes e blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desaperfeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí vou ler o 5 também. Tendo forma de piedade, negando-lhe e entregando ao poder. Foge também desses. Que interessante, quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 3, o texto diz que nos últimos tempos o amor de muitas pessoas esfriaria. Principalmente com Deus. O homem seria mais amante do mundo do que amigo de Deus. Não é de muito, nós vemos aí o cenário hoje, as pessoas não querem mais as coisas de Deus, não se voltam para as coisas de Deus, mas voltam sim para as coisas do mundo. O homem hoje não apenas está satisfeito com a riqueza, né? Tem muitas pessoas que não querem mais riqueza, eles querem agora poder, né? Sobre uma caneta, eles riscarem, assinarem o que eles bem quiserem. Esse é o que o homem deseja hoje. Então, o amor para com o ser humano, consequentemente, está cada vez mais escasso. As pessoas querem fazer riqueza em cima da desgraça dos outros. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu quero explicar para você por quê. Recentemente, agora, nós vimos aí em Rio Grande do Sul o que aconteceu, aquela tragédia. E inúmeras pessoas morreram, a maioria estão
desabrigados, né? E quantas pessoas não estão lá, né? Muitas pessoas postaram aí na internet a sua boa ação, né? Só que atrás dessa boa ação há um interesse. Muitas pessoas dando um número de Pix para a pessoa depositar em dinheiro. Esse dinheiro nunca foi repassado. E sem contar que há pessoas lá que postaram vídeo chorando e aquela coisa tudo, e depois simplesmente agora saíram prefeito de São Paulo, né? Eu não vou citar aqui o nome desse coaching, que esse rapaz é um coach, né? Muitas pessoas dizem, não, mas ele é muito inteligente, ele fala a palavra de Deus. Não, não se iluda com isso não, tá? Nós estamos vendo aqui os falsos, os enganadores. Então, as pessoas acham a desgraça dos outros para se promoverem. E não é à toa. Se você ver o Senado, se você achar que eu estou falando algo que contradiz a verdade, é só você assistir lá no YouTube mesmo, algum cenário que aconteceu lá em Rio Grande do Sul. E essas pessoas, uma delas que se diz muito influente, um influenciador aí das redes sociais, que prega a palavra de Deus, quer ensinar, estava lá chorando, tirando foto, fazendo aquela coisa tudo, e agora saiu aí para ser prefeito em São Paulo. Veja que loucura, né? Então assim, não há amor nenhum, é interesse, né? Fecha aspas. Então, esse texto é muito importante, esse de 2 Timóteo. O amor dos homens, na verdade, está cada dia mais frio para com o ser humano e pior ainda para com Deus. E aí nós vamos ler aqui agora o segundo parágrafo, que diz assim: que 3 grandes sinais no mundo natural indicaram a proximidade da volta de Jesus. Mateus 24, 7. Nós estávamos lá agora lendo Mateus, vamos voltar para lá. Mateus 24, 7. Nós vamos ler muito texto aqui em Mateus capítulo 24, porque esse capítulo ele enfatiza muito a volta de Jesus. Depois também você pode ler Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, né? E depois também você pode continuar lendo aí Mateus capítulo 25, né? que é da sequência aqui, o que vai acontecer nos últimos dias, para que você fique apercebido e não percebido. Mateus capítulo 24, o 7 e o 29. Eu acabei de ler agora o 7, né? Mas vamos ler de volta, que nunca é demais ler os textos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. E aí o versículo 29 diz assim: logo em seguida, tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Veja que coisa! E aqui, muito tempo atrás, eu fiz um estudo sobre Mateus capítulo 24, e eu não sei se ele está registrado aqui no Facebook ou lá no YouTube, né? Mas até quero fazer um estudo temático sobre Mateus capítulo 24. Esse também é um estudo que fala muito sobre a volta de Cristo, mas aqui em Mateus capítulo 24 há muitos textos distorcidos em várias pregações. Até eu quero fazer um dia aqui usar mais as passagens isoladas que as pessoas usam, para que você possa compreender como que é estudar o texto dentro do seu contexto. E aqui, o terremoto, aqui esse estudo, como eu estava falando, em 19 de 5 de 1780, houve aí escurecimento do Sol, da Lua. Isso foi uma coisa inédita, né? E também em 3 de 11 de 1833, os sinais que mataram pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. Então aconteceram aqui uns eventos já antigamente, né? E nós percebemos então que a volta de Cristo está perto, e Satanás tem agido aí fortemente em tudo, na natureza, usando tudo que ele pode usar, principalmente a raça caída que é o ser humano, né? Se as pessoas não voltarem para Deus, buscar mais a Deus, com certeza será aí alvo de Satanás, né? Como diz lá 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Satanás anda rugindo
como um leão, sempre à procura de alguém para tragar, né? Ou para pegá-lo, né? A espreitada. É assim que Satanás age na vida dessas pessoas, as pessoas despreparadas. Acho que está tudo bem, mas não está tudo bem não. Precisamos de buscar a Deus todos os dias. E aqui então, terceiro, que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Mateus capítulo 24, 4. Isso é muito importante que eu vou destacar para você aqui agora, que essa pergunta é muito importante. A pergunta diz assim, ó, que sinais seriam vistos no mundo religioso, né, antes da volta de Cristo? Eu não vou destacar tudo aqui, porque eu poderia fazer um estudo temático só sobre esse assunto, tá? E eu vou fazer, hein, depois que a gente acabar, depois que eu acabar essa série de estudo, para não misturar as coisas. Eu já pensei de fazer outros vídeos paralelos a esses daqui, só que eu não vou fazer para não misturar as coisas. Eu quero que você aprenda a ler, a estudar os temas, para que você não fique confundido, né? Depois sim eu vou fazer outros estudos, né, principalmente sobre a igreja verdadeira, os dons de língua, o que podemos e não podemos comer, né? E aqui, principalmente no sinal religioso, Mateus capítulo 24, 4, 5 a 11 e 24, eu vou ler e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então vamos ler lá o versículo 4 de Mateus capítulo 24. E eles lhe respondeu, vede que Jesus aqui, né, falando, né, vede que ninguém vos engane, né, porque versículo ele diz, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Versículo 11, levantarão-se muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E aí vamos ler aqui também o versículo 24. Eu não vou ler aqui, eu podia ler todo ele, mas não vai ficar muito comprido esse vídeo. Por isso que eu estou lendo aqui os versículos separados. Mas nós vamos já fazer aqui a contextualização de todos eles. E aí no versículo 29, no versículo 24 diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quando Cristo diz assim que, no versículo 4, ele respondeu que vede que ninguém vos engane, hoje parece que hoje está uma febre, né? Eu não sei se é uma febre ou uma epidemia, né? As pessoas, eu não sei se quem está pregando está enganando ou as pessoas gostam de auto se enganar. Por que auto se enganar? Porque não é impossível que uma sociedade no século XXI ela consegue ser tão enganada facilmente. Se ela for no mercado comprar uma coisa que custa R$7 e ela dá uma nota de 10 e a pessoa voltar R$1 para ela, na hora ela vai dizer assim, esse troco está errado, né? A mercadoria custa 7, eu te dei uma nota de 10 e você me voltou R$2. Então automaticamente ela vai ver que está errado, né? Mas parece que quando se trata das coisas de Deus, parece que está tudo bem. Parece que a pessoa diz assim, eu estou indo numa igreja, eu estou cultuando, e sabendo que aquilo lá está tudo errado, mas as pessoas continuam indo lá. Quantas pessoas não têm ido atrás de igreja e que é só milagre, né? Milagre desenfreado. É um tal de milagre que você fica assim, ó. Uma vez, deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu acredito em milagre. A Bíblia relata os milagres, né? Acredito em milagre, na fé das pessoas, né? Pela fé a pessoa pode ser curada. Só que existe um problema aqui que se contradiz a Bíblia. Veja, o homem está se colocando acima de Deus. Quando Jesus realizava os milagres, olha, Jesus orou ao Pai, né? Jesus, por ser Deus, ter a dupla natureza, Jesus não usou do seu atributo para ele mesmo, ele usou para a fim de outros, né?
Mas hoje o homem está se colocando acima de Deus, está colocando a vontade dele. Eu faço, eu isso, eu aquilo. Então veja bem, essas igrejas, elas estão ludibriando as pessoas, né, com falsos milagres, falsas promessas, falsos dons. E hoje o homem diz assim: eu que te dou o dom. Ei, quem dá o dom é o Espírito Santo. Então, Jesus deixa relatado aqui os falsos. E tem muitas igrejas hoje que, sinceramente falando, não tem nada a ver com a fidelidade com Deus. É muito dinheiro envolvido. A resposta é essa: o homem querendo cada vez mais ser cada vez mais rico, ter cada vez mais poder. Os líderes religiosos hoje, ele quer ter domínio sobre a vida dos cristãos. Não é de muito se admirar quando você veja. Eu não vou falar nome de igreja aqui, mas eu fico tão aborrecido quando eu vejo nas internet as pessoas falando cada coisa, pegando a Bíblia, pegando a palavra de Deus, que isso aqui é sagrado, a palavra de Deus. E as pessoas torcem isso aqui, as pessoas gritam, as pessoas fazem uma novela, um teatro sobre a palavra de Deus. E aí Cristo deixa a advertência, dizendo que as pessoas serão enganadas. E eu vou dizer uma coisa, eu vou fazer um estudo sobre a igreja verdadeira para você ver como que se encaixa esse estudo. Quando Satanás resolveu agir, você pode dizer que eu estou falando uma heresia, mas quando Satanás resolveu agir fortemente, ele entrou dentro das igrejas. É isso mesmo que você não ouviu errado, não. É isso mesmo. Ele entrou dentro das igrejas. Satanás agora, ele tem os seus agentes. Quando Jesus, em Mateus 7, 15 a 21, ele diz assim: pelos seus frutos eu vos conhecerei, né, que está aqui nesse estudo nosso aqui, né, 7, 21 a 23, e eu vou ler esse texto para você. Jesus está dizendo assim: é fácil você ver uma pessoa, é você olhar para a vida delas, né? Veja, os pastores se contradizem. Eles dizem uma coisa na igreja, mas não vivem aquilo. Eles pregam uma coisa e vivem outra. E as igrejas estão tudo lotado, as pessoas fazendo teatro, as pessoas fazendo dança, fazendo todo tipo de coisa dentro das igrejas hoje. A igreja virou uma danceteria. Isso é uma vergonha, né? As pessoas perderam a reverência para com Deus. O diabo, Daniel 7,25, diz assim que ele, o Satanás, ele ia jogar a palavra de Deus no chão e ia pisar em cima. E tudo que ele ia fazer, ele ia prosperar. E você não está vendo isso aí hoje? Né? Aí Mateus aqui, 7, 21 a 23, diz assim: ó, nem todos que me diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito naqueles dias onde dizer: Senhor, Senhor, porventura não nós profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Nem toda as igrejas é verdadeira, nem todo mundo que prega a palavra de Deus é de Deus. Mas o povo hoje anda muito enganado. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz assim: não é de muito se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e opera sinais. Olha, se você ler Apocalipse capítulo 12, você vai ver, né? Então, hoje as pessoas estão indo atrás de milagre, né? Aonde tem revelação, milagres, desenfreado, aí as pessoas estão lá. Olha, eu já li esse verso com você aqui, eu vou citar ele só para você recordar dele. Hebreus capítulo 11, versículo 3 a 6, que diz assim, que é pela fé. Nós temos que andar pela fé, não é pelo que nós vemos. O que nós vemos já está revelado para nós. Nós temos que andar pela fé, é acreditar naquilo que nós não está vendo. As pessoas hoje dizem assim: ah, mas se eu não ver milagre nessa igreja aí,
eu não vou. As pessoas estão indo para as igrejas, estão indo para a igreja para ver se mudam a vida dela no sentido financeiro, né? Eu trabalhei com gente já que saía às 9 horas da manhã para ir num culto dos empresários, né? Veja bem, tem mal nisso? Não. Mas veja bem para você ver, você tem que ir o lugar onde as pessoas vão pregar a palavra de Deus, aonde o princípio primário que já fala é a palavra de Deus, é essa daqui, ó. Isso aqui tem que estar aberto, isso aqui tem que estar aberto e quem está dirigindo o culto ou a pregação ou a lição ou o estudo, eles têm que estar sóbrio, eles têm que estar com a mente voltada para Deus e Deus sabe do coração de cada um. Agora, quando você vai num lugar onde as pessoas estão vendendo a palavra de Deus, é totalmente diferente. E eu quero aproveitar já nesse vídeo aqui e falar para você que eu não estou aqui para vender nada para você. Eu não, eu tenho o canal no YouTube. Se você quiser se inscrever lá, eu agradeço, que Deus te abençoe. Mas não é aqui para me promover em nada, tá? Eu estou levando essa palavra para você com muito amor e com muito carinho. O que eu estou falando aqui, eu não estou para agredir ninguém, nem atacar a fé de ninguém, mas a verdade tem que ser dita. Muitas pessoas morreram pela verdade, né? Pedro, Paulo, todos, muitas pessoas morreram pela verdade, falando a verdade. Eu não estou aqui para falar aquilo que você quer escutar, mas eu estou aqui para falar aquilo que você precisa ouvir, né? Então as pessoas hoje estão indo na igreja atrás de ouvir aquilo que eles querem escutar. E muitas pessoas, principalmente pastores, são usados, talvez por força contrária, por espírito contrário, para dizer aqui exatamente aquilo que você quer ouvir. Porque quando uma pessoa é usada pelo Espírito Santo, ele fala não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. É diferente, né? Então as pessoas querem ver milagre. E quantos milagres tem desenfreado aí? Certa vez eu disse assim para um amigo meu, ele falando que os adventistas não acreditam nisso, por que os adventistas não expulsavam demônio, por que na igreja adventista não tem revelação. Ora, a igreja adventista é a que mais tem revelação. Olha aqui, olha isso aqui, aqui está a revelação, aqui está. A igreja adventista é a que mais prega revelação, a Bíblia. Ora, como não tem revelação? Agora, a única coisa que nós não fazemos no nosso culto é louvar e exaltar o diabo, né? Isso nós não fazemos lá, né? Aos sábados, nos cultos, vamos para adorar a Deus, né? O louvor pertence ao Altíssimo, a Deus. Agora, nós não vamos lá ficar invocando o nome do diabo, né? Agora, veja bem, se nós formos lá louvar a Deus, ficar invocando o nome do diabo lá ao sábado, né? Eu vou perguntar assim, cadê a fé da nossa igreja? Se o diabo tem o poder para agir lá dentro, cadê o nosso Deus que nós servimos? Agora, essas igrejas que o diabo anda se manifestando lá dentro, com todo respeito, eu pergunto para você, cadê a fé dessa igreja? Cadê a fé do povo? Né? Cadê? Se o diabo está manifestando dentro de um povo que está orando a Deus? Então, irmão, com toda sinceridade, que cuidado que esses falsos palestrantes, falsos pastores, esses falsos ministradores, cuidado. Você está vendo na palavra de Deus que o próprio Jesus quem falou. Não é o Alessandro Júnior que está falando. É Cristo que falou, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E você tem feito a vontade de Deus? Vamos para mais um aqui que diz assim: além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo em Mateus 24:14. Vamos ler aqui Mateus 24:14, vamos voltar para lá que nós estamos lendo bastante esse capítulo, né, que fala bastante aqui dos acontecimentos. Mateus 24:14 diz assim, eu já até li ele, né? Será pregado esse evangelho por todo o mundo. Desculpa, né? Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim.
eu quero que você entenda que, que o muito falado aqui, né, para que você não se sinta ofendido aí do outro lado, porque o intuito desse estudo não é, como eu disse, para atacar a fé de ninguém, mas sim para que você possa acordar, né, para você ver as coisas diferentes. Porque, veja bem, se nós ficarmos só ouvindo as pessoas falarem, muitas pessoas falam que querem. Se você ver, se você for para redes sociais, você vai ver muitas heresias. As pessoas falando coisas que a Bíblia não ensina. Eu espero, de certa forma, estar ajudando você a estudar a Bíblia. Tá? Não importa, como eu já disse nos outros vídeos, a sua religião. Deus tem filhos sinceros em todas as denominações. Mas o importante que eu quero que você saiba é que você fique apercebido para essas pregações, para essas falações, se está realmente de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus manda provar os ensinos dos profetas? A Bíblia ensina que nós devemos provar se aquela pessoa que está ministrando, está falando, é verdadeira. Né? Eu acabei de ler aqui, Mateus 7, 21 a 23, né? Dos falsos. E também, aqui, eu vou ler com você aqui, segundo a Pedro 3,16. Aqui falando sobre os falsos profetas, que aí dizem assim que nós precisamos provar se a pessoa que está falando é realmente usada por Deus, né? Ou se ela está falando coisas da cabeça dela, né? Segundo a Pedro 3,16 diz assim, vamos achar aqui, 3,16. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ao falar acerca desse assunto, como de fato costuma fazer em todas suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição deles. Aqui Pedro está falando do apóstolo Paulo. Pedro está falando que quando Paulo escreveu as suas epístolas, Paulo escreveu muitas coisas difíceis de se entender, principalmente na questão teológica, que Paulo pelo nosso estudo, nós entendemos que Paulo era um poliglota, Paulo é um estudioso, um teólogo, Paulo é o que mais escreveu o Novo Testamento. Então, Pedro falando que muitas pessoas usam dos escritos de Paulo e deturpam as escrituras por fato de não entender, porque Paulo escreveu algo muito difícil de se entender. Isso que Pedro está dizendo. Por isso que a Bíblia é um livro composto com 66 livros para ser lido num conjunto. Biblion no grego, chamado uma pequena biblioteca. Né? Então nós temos que estudar esse conjunto para saber o que realmente que realmente Paulo estava dizendo e o que Pedro está dizendo sobre Paulo. Né? Os profetas, os escritores inspirados pelo Espírito Santo não contradizem um ou outro, eles se complementam. Né? As pessoas têm um quê dizer assim, mas Paulo falou uma coisa, agora Pedro disse outra. Ezequiel falou outra, Isaías diz, ei, você precisa estudar, você precisa abrir a sua mente, você precisa se esvaziar dos seus conceitos, você precisa ir ler a Bíblia com a mente limpa, a mente livre, orar a Deus antes mesmo de abrir a tua Bíblia, para que você possa compreender. Nós não podemos colocar no texto aquilo que o texto não está dizendo. Então, um profeta deve ser avaliado. Quando pegam textos fora do contexto, isso vira uma loucura, isso vira um pretexto. Muitas pessoas usando o texto que dá base para elas fazer coisas que a Bíblia não autoriza, que Deus não autoriza, na verdade. Não é difícil você ir para redes sociais, as pessoas leem lá texto dizendo assim, ó, olha, texto. Eu não vou nem entrar num assunto que não é assunto para isso daqui agora. Mas uma hora eu vou fazer uma temática de uns assuntos, só o texto lido fora dos seus contextos, para você ver se está acontecendo isso aí nos seus cultos, aí aonde você vai, que você acha que
o pastor está falando isso, aquilo, para você ver se você também não está sendo enganado por aí, tá bom? E aí então aqui, vamos ver aqui, Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado, Gálatas 1:6, e o que fazer para não ser enganado. Vamos ler aqui Gálatas capítulo 1, versículo 6, que Paulo está dizendo aqui que está pregando outro evangelho. Gálatas está aqui, capítulo 1, versículo 6. Admira-me, aqui Paulo falando, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão o que há alguns de vós perturbam que querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo, ele é explícito a dizer, não é outro evangelho, é o evangelho que as pessoas querem colocar, quer pregar para você. As pessoas pegam a Bíblia e ela quer colocar para você aquilo que você realmente quer ouvir. E se eu quisesse fazer isso com você aqui, eu iria fazer. Eu iria estudar, ler a Bíblia e explicar para você um tema que de fato não era o tema, mas que você ia até concordar comigo. Dizer assim, olha, nossa, e é verdade, né? Agora eu disse para você uma coisa. Esse que eu vou ler agora não está nesse estudo, mas eu quero ler com você aqui um texto que eu lembrei agora, que é esse que está em Tiago. Deixa eu achar aqui, se é Tiago capítulo 3, Tiago 3,15. Deixa eu passar aqui, para ver que tem hora que essas folhas aqui não passam. Tiago capítulo 3, deixa eu ver se é o versículo 15. Tiago 3,15 diz assim. Eu vou ler o 14 primeiro. Se pelo contrário tende em vós o coração de inveja, amargurado, sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Veja, eu vou ler de novo. Eu vou ler o versículo 13, para começar, para que você possa entender do que eu estou dizendo. Qual a sabedoria que você tem que buscar. Para você provar o profeta, para você provar se aquela pessoa está falando realmente das coisas de Deus, você tem que provar ele. Quem entre vós é sábio e inteligente? Aqui é uma pergunta. Em seguida vem, mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja, amargurado, sentimento faccioso, nem vos gloria disso, nem mintais contra a verdade. Mesmo se você tem tudo isso aqui no seu coração, todas essas coisas aqui, você não pode mentir contra a verdade. E aí diz assim, ó, então, não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e diabólica. Então, nós temos que buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Temos que pedir o discernimento do Espírito Santo para que possamos entender a palavra de Deus. Hoje, nós vemos aí pessoas dizendo que é profeta, apóstolo. Veja bem, profeta e apóstolo. Veja que loucura. Eu também vou fazer um vídeo sobre isso. Nós temos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia a irmã Ellen G. White, né? Nós consideramos ela como uma profetisa não canônica, mas isso é um assunto que eu vou falar em outro momento. Eu tenho vários livros dela aqui, estudo vários livros, para você ver qual a diferença da pessoa se julgar hoje ser um apóstolo. As pessoas hoje, do nada, surgem de pastores, ao menos sabem interpretar um texto e é pastor. Por favor, né? Vamos orar a Deus para que Deus dá a sabedoria que nos pertence. Né? Tiago 1,5 diz, né? Se você não tem sabedoria, pede a Deus que este te concede. Nós já leu aqui, né? Porque provar, aqui nós acabamos de ler aqui, provar os profetas. E eu também quero ler um texto que não está aqui, mas eu quero ler para você como é que prova um profeta. Isaías capítulo 8, versículo 20. Né? Para você provar lá, ver se um profeta ele está falando. O profeta, eles têm que falar
eles têm que falar conforme os outros profetas anteriores deles falaram, tá? Eu vou fazer também, então, depois que nós terminar esse estudo, eu vou fazer vários estudos, né? Para que você possa entender os conteúdos. Isaías 8:20 diz assim, eu vou ler o 19 para você entender, né? Veja aí, o sacerdote, umas pessoas dizem que é sacerdote, outro hoje diz que é apóstolo, outros tem uns que se julgam profeta, né? Apóstolo fulano, profeta fulano, não sei o que, né? Hoje as pessoas, sinceramente, têm deturpado de verdade a palavra de Deus. Isaías 8:19. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que xerxilham, que chureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A lei e o testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, ou jamais verá o dia de amanhã, né? Jamais chegar na plenitude. A lei e o testemunho são coisas inseparáveis, indivorciáveis, né? Você tem que pregar a lei e o testemunho. As pessoas hoje estão virando a Bíblia de cabeça para baixo. E muitas pessoas estão simplesmente bebendo dessa mesma água suja que as pessoas estão dando. Ei, você pode beber da água limpa, que é a palavra de Deus, em vez de ficar aí, né, ouvindo tanta besteira da boca de muitas pessoas que só querem mesmo é o poder, é o dinheiro, né? Antes de mais nada, eu oro a Deus todos os dias para que um dia eu possa ainda dar várias palestras, mas sem cobrar nada, nem um centavo. Porque Mateus capítulo 10 diz assim, que aquilo que você recebe de graça, você dá de graça. Tá? E Deus tem me dado, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tem me dado um dom maravilhoso. Né? Eu descobri esse dom simplesmente estudando a palavra de Deus. Né? Então, você também tem um dom aí. Então, se um dia eu for, né, seguir o caminho de dar palestras, mas eu não quero cobrar nada nas minhas palestras. Quero de coração dar de graça, assim como eu também recebi. Então vamos ler aqui, agora nós já está finalizando aqui, como saber se a doutrina é verdadeira? João capítulo 7, versículo 17. Como saber se a doutrina é verdadeira? Né? Que hoje todo mundo se julga que, não, a minha doutrina é verdadeira, a minha é. Então vamos ler aqui, vamos ver o que Jesus diz aqui. 17, João capítulo 17, versículo 7. Deixa eu ver se é 17, 7. João, vamos ver aqui. João capítulo, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui se é. João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 7. É 17, é 7 na verdade, né? João 7, 17. Vou dar uma confundida aqui. João capítulo 7, versículo 17. Diz assim, vamos ver aqui. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aqui Cristo está dizendo, né? Uma controvérsia aqui entre Jesus e os judeus. E aí Cristo então diz, vou ler de novo, que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ou dele, né? Quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aqui é um ponto muito interessante. Temos que saber se quem está falando, se a doutrina é realmente de Deus. Se tudo que ele está pregando está dentro de um contexto e se tudo que ele está relatando
faz parte realmente da palavra de Deus, porque é impossível, né? Às vezes você fala assim, é impossível a pessoa estar lendo a Bíblia, né, está pregando a Bíblia e não ser usada por Deus. Não, é possível sim. A pessoa está falando de Deus, mas não ser usada por Deus, né? Então pense nisso. Então, para a gente finalizar aqui, nós vamos ler aqui agora que atitude devemos ter no tempo do fim. Lucas 21, 28, para nós finalizar aqui. Lucas 21, 28. O que nós devemos fazer, né, para o tempo do fim? Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 21. Né, capítulo 21, 28. Aqui, Lucas capítulo 21, versículo 28. E diz assim: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, depois que você já olhar para o Senado e ver tudo isso que está acontecendo, não se assuste. Porque Jesus diz assim, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção já está próxima. Né? E aí aqui no 20, aí tem mais um verso aqui, que é o 34. 21, 28 e o 34 diz assim: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, da preocupação deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, acautelai, ficar sóbrio, não fique com o coração sobrecarregado com as consequências de orgia, embriaguez. As pessoas estão desenfreadas hoje em festa, bebedeira, desenfreadas, achando que isso, que tudo vai acontecer, tá tudo bem, quando Jesus voltar vai levar todo mundo para o céu. Isso é um engano de Satanás, porque Satanás quer que você fique com ele, que você vai ser jogado no lago de fogo junto com ele, que o lago de fogo está preparado para o diabo e os anjos dele. Então, não fique carregado, não coloque seu coração sobre essas coisas. Busque a palavra de Deus, estude a Bíblia, passe mais tempo com Deus. As pessoas julgam aí que não tem tempo mais para nada, né? Eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus, mas talvez fosse para fazer um churrasco, convidasse para ir para um bar, beber, talvez a pessoa teria um tempo, mas para estudar a palavra de Deus, não tem, porque parece que para muitas pessoas estudar a palavra de Deus é obsoleto. É coisa antiga, né? É coisa que isso aqui não serve para nada. Se é uma virtude maior que o homem tem na vida dele é saber as consequências e também saber a vontade de Deus para a vida dele. Embora sejamos errantes, sejamos pecadores, mas quando nós temos Deus na nossa vida, as coisas totalmente se transformam, né? Então, principalmente aquelas pessoas que andam aí fazendo a vontade da carne, a vontade do mundo, que deixe, né? Busque a Deus, ore a Deus, para que ela um dia não venha coisas piores acontecer com ela. Para finalizar aqui, o que você tem que colocar o seu coração. Eu falei aqui Mateus capítulo 6, versículo 33, e com esse texto nós vamos encerrar o estudo de hoje. Buscai, pois, primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Antes de querer alguma coisa, busque o reino de Deus, porque a vinda de Cristo está próxima. Feche os olhos com a sua fonte, que eu quero orar com você. Querido grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Que teu Santo Espírito, Senhor, possa ficar conosco durante toda a semana, Senhor, para que toda vez que nós caímos, Senhor, nós temos a humildade, um coração quebrantado para chegar diante de Ti, Senhor, com os joelhos no chão e pedir perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos conduz, Senhor, para que um dia possamos ver a sua vinda e morar com o Senhor nas mansões celestiais. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Eu te espero então para os próximos estudos. Que Deus abençoe aí o seu começo de semana e não deixe de fazer esses estudos. Eu te espero então nos próximos vídeos. Até lá!